Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Hoje vai ser um vídeo assim bastante importante, porque tem muita situação acontecendo no São Paulo Futebol Clube e principalmente essa mudança de técnico sendo pedida pela grande maioria dos torcedores, e existem sim movimentações e pessoas pensando a respeito de tudo que pode acontecer no São Paulo Futebol Clube enquanto técnico. Tem também a questão de contratações. E eu quero trocar uma ideia com vocês que vai ser bem bacana, bem interessante o vídeo, porque é um assunto que muito interessa para o São Paulino. Muito mais do que a contratação de Pedro Rocha ou de Marcos Guilherme, importa mais saber qual será o futuro do São Paulo, né? Vai ficar muito mais importante agora sabermos por que alguns jogadores não jogam. É muito mais importante identificarmos onde está o problema enquanto diretoria. Aquela questão do doutor Turíbio lá, é uma questão assim muito complicada. Então vou trocar uma ideia no vídeo de hoje, vai ser bem bacana. Então eu vou convidar você que tá vindo pela primeira vez aqui na Coletiva do Juba a se inscrever no canal. Não repara aí não repara na tomada. Eu só tá meio improvisado aqui, mas eu tava coletando umas informações, então não repara não. Deixa o like aí pra dar aquela moral, mas se inscreva mesmo. Vai no vermelhinho lá agora e inscrever, isso é grátis, não te custa nada. Beleza? E, gente, quero deixar um recado agora do Guga, que é muito importante. Prestem bem atenção, não é marketing multinível, não é pirâmide, não é aposta, é uma rendinha extra. Então repara no recado aí, vamos lá, vai lá, Guga. Ó, gente, eu consegui sacar aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui o meu resultado aqui pra vocês, né? Pode parecer um resultado pouco, é porque eu fiz o saque aqui pra minha conta do Nubank, ó. Eu fiz um saque de 50 mil aqui, ó, comprovante em tempo real. Eu trabalhava de CLT, já vendi pano no farol. E é o seguinte... Para ajudar vocês também a ter resultados, o pessoal aqui desse canal, eu liberei 300 vagas gratuitas para poder te entregar um mini curso gratuito lá no meu WhatsApp. Faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu vou te enviar esse mini curso gratuito. Bom, galera, então tá dado o recado do Google. Agora é o seguinte, vamos já, eu tô falando pra vocês aqui na capa do vídeo de Renato Gaúcho, certo? No São Paulo. Quero falar sobre Renato Gaúcho também, mas vamos começar pela entrevista coletiva do Rogério Ceni, que ele fala uma coisa assim que me deixou muito dividido. Muita gente ontem me falou assim, você acordou, tá vendo? Não é pra incentivar, não é pra só apoiar esse time aí, tem que cobrar, não é esse time da Mil Maravilhas. E eu continuo discordando de quem acha que o elenco do São Paulo é ruim. Eu acho que o elenco do São Paulo é muito bom. Claro que eu não estou falando daquele time que estava jogando ontem, principalmente dos meninos da base, dos meninos Nestor, Igor Gomes, o próprio Sara que não vem jogando. É importante também eu esclarecer uma coisa aqui. Quando eu falo que eu acho que o Sara, o Nestor e o Igor Gomes não servem para jogar no São Paulo, e o Sara que também tá nem jogando, sabe? É realmente ridículo, é indelicado até falar isso, mas entendam só. Você pode pensar, o cara não gosta de quem vem da base, mas é exatamente o oposto disso, tá? Eu nunca critiquei Antony, nunca critiquei David Neres, nunca critiquei Lucas Moura, nem Casemiro, nem Kaká. Esses caras aí eu não critico não, acho que o Diego Costa hoje merece jogar no São Paulo e demais. Acho que o Wellington merece uma chance sim, não pra titular hoje, mas merece uma chance pra mostrar. Luan, eu sou fã pra caramba do Luan. Acho que o Pablo Maia tem um futuro gigantesco no próprio São Paulo, então o São Paulo deve investir ali. Acho que o Caio é um dos jogadores que vai ser o próximo Everton Cebolinha, acho que vai ser o próximo Bruno Henrique, acho que vai ser um baita jogador. São Paulo tem que tomar muito cuidado ali com o Caio e tratar bem o menino, porque é o futuro do São Paulo. Quando eu falo do Sara, do Nestor e do Igor Gomes, é porque eu não acredito no futebol que eu vejo, tá? Não acredito nem um pouquinho. E isso me leva pro assunto do Rogério Ceni. Vamos falar agora do Rogério Ceni enquanto sua entrevista coletiva. Bom, o Rogério na coletiva ele fala que ele levou os 21 que ele tinha disponíveis lá pro Rio de Janeiro para encarar o Botafogo e que o São Paulo ele tinha sim um elenco tá contundido, mas que não vai voltar para jogar. Só que também não é fato que o Rogério usou o que tinha de melhor. Isso fica parecendo, ele usou o que tinha de melhor. Quem que vai colocar no lugar do Rogério? O elenco é fraco. Pensem bem, existe alguma, qualquer justificativa para Miranda não jogar e o Léo jogar ontem? Não existe nenhuma justificativa. O Miranda vem de uma crescente, 3 jogos seguidos. Pode ser que o Miranda, pela idade, iria sentir o quarto jogo, o quinto jogo seguido, beleza. Mas existe alguma justificativa para a escalação do Rafinha, quando o próprio Rogério Ceni, na sua entrevista coletiva, fala o Rafinha vai bem no 4-4-2 por causa do passe. Quando você monta o tripé de 3 zagueiros no 3-5-2, o Rafinha não vai tão bem. Ora, se o técnico do São Paulo tá falando que não vai tão bem, não é para colocar então o Igor Vinícius ou improvisar
improvisar alguém por ali, e o Rigoni talvez, para jogar avançado pela direita, e não colocar o Rafinha, sabe? Então fica faltando a inteligência, fica faltando a lógica do técnico, claro que fica faltando. Quando você fala no meio campo com todas as ausências, todas, sem exceção, você não pode colocar, por exemplo, o Gabriel Neves para jogar e o André Anderson. Então se você monta um time, ele tem Rodrigo Nestor, Igor Gomes e o Patrick, você fala que não tem mais ninguém, mas você tem o Pablo Maia, que é uma dúvida, concordo. Só que você tem o Gabriel Neves, que foi o cara que tirou a bola no último jogo que o São Paulo fez o gol e ganhou do América Mineiro. Quem rouba aquela bola num carrinho é o Gabriel Neves. No jogo seguinte sequer entra. O Patrick fez o gol também contra o América Mineiro. Eu tinha certeza que ele não ia nem entrar no jogo de hoje. Acabou entrando e foi o melhor em campo de São Paulo ali. É o Caleri tentando alguma coisa e o Patrick tentando alguma coisa. O resto tenta, mas com esperança zero de que dê certo algo, né, no São Paulo. Mas se você coloca Gabriel Neves, o Patrick e o André Anderson, você tem um time muito mais sólido, muito mais confiável. Não tô falando só porque o Nestor é o pior jogador do São Paulo hoje, porque o Nestor é um jogador horroroso quando joga fora do Morumbi, porque o Nestor enfrenta uma fase horrível na sua carreira e porque o Nestor erra todos os passes, todos os chutes, é um nervosinho, sabe? É aquele jogadorzinho problema que pensa que é Pelé. Então isso aí é um jogador horroroso, um jogador horrível. E aí você tem o André Anderson no banco que não joga por causa de uma convicção do técnico também que é equivocada. Todos precisam correr muito. Todos têm que correr demais ali naquele meio campo. Você precisa de jogador que pensa futebol também. Quando eu falo isso, quando você aí fala isso numa rodinha de debate de futebol, você fala assim, não, o jogador não precisa entregar desse jeito no meio campo não, pode ser um meia criativo. Você ouve o seguinte, você não é técnico. O futebol moderno não permite jogador acomodado. Você não sabe mais do que o Rogério Ceni. Você não sabe mais do que o Diniz. Você fica ouvindo isso aí, não fica não? Então, vou te dar um alerta então. Cadê os resultados do Diniz? Que sabem tudo de futebol. Cadê os resultados do Rogério Ceni, que sabe tudo de futebol? Tá faltando o resultado na prática. Quando a prática não supera essa teoria, quer dizer que a teoria talvez não seja tão perfeita assim. Então será que não seria o caso de você tentar o André Anderson, que em 1 minuto jogou mais do que o semestre inteiro do Nestor? É 1 minuto, não vou falar o semestre que o Nestor fez alguns golzinhos aí, mas em 1 minuto ele jogou mais que o Nestor jogou ontem o jogo inteiro. O jogo inteirinho. O André Anderson foi contratado por um São Paulo que se diz sem dinheiro. Não é uma irresponsabilidade tremenda não jogar com um jogador igual o André Anderson? Bom, vou falar do caso do Renato Gaúcho aqui agora e eu vou falar também rapidinho sobre o áudio do médico do São Paulo que entrou lá para trocar a aparelhagem e falou que foi engolido, devorado ali pelo sistema engessado do São Paulo e de facilitações ali que algumas pessoas não se beneficiariam com os aparelhos que o São Paulo reformaria, renovaria tudo e que aí ele não podia falar, não podia passar da página 2, mas que ele foi podado de trabalhar, não pôde fazer porque alguns não se beneficiariam, ele teve que sair e foi demitido. Então assim, cara, é o fundo do poço, é o fundo do poço com a luz apagada, é o fundo do poço com a luz apagada e com a tampa do poço fechada, complicou mesmo, porque toda aquela transparência, aquilo que a gente esperava de Júlio Casares, dessa renovação, sabe, de um presidente novo, mais jovem, com uma característica de marketing, né, presente dentro do seu know-how, acabou tudo. Então a discrepância dele para Leco é mínima, microscópica. Se você fizer uma analogia do trabalho, fica muito parecido mesmo. Enquanto falta de transparência, torrar os cofres, contratações ilógicas, vide Marcos Guilherme e talvez o Pedro Rocha se fechar com o São Paulo, não são caras que vêm para ser reserva. E quando o Caio puder jogar e o Marcos e o Rigoni recuperar um pouquinho do futebol, não é reservação, sabe? Então é triste, o fato é triste mesmo. E Renato Gaúcho, muita gente tem me perguntado se eu gostaria do Renato Gaúcho e se existe algo. Gente, é claro que existe algo. O Rogério Ceni saindo do São Paulo, existe uma multa, existe um apego do São Paulo com o Rogério Ceni e vice-versa, porque é um grande ídolo, mas é claro que o Renato Gaúcho, por não ter fechado com clube nenhum, ele fica no radar eternamente. O Renato Gaúcho, ele tem um fator aí, que é o fator de saber jogar com menos, saber montar o time sem reclamar do elenco, do elenco ser enxuto, do elenco ser reduzido. Ele consegue fazer times fraquíssimos jogar, ganhar uma Libertadores com Léo Moura, Cortez, Maicon Feijoada, com
Fernandinho, sabe? Com Luan e Ramiro, isso não é pra qualquer um. Então o que ele faz é pegar uma zaga e montar um sistema sólido de time. Também conseguir fazer com que o time dele tenha resultados. Então o Renato Gaúcho, se o Rogério Ceni sair do São Paulo, sim, é um nome que me agrada bastante pelas características dele. O problema do Renato Gaúcho, já vou alertar aqui desde já. Primeiro, ele gosta de região praiana, tá? O negócio dele não é tanto ficar em São Paulo, nunca foi. Tanto que um dia pôs a camisa do São Paulo, não jogou e foi embora. Então o Renato Gaúcho ficaria esse problema aí. Claro, mais maduro, procurando voltar à sua ascensão na carreira, o São Paulo seria um desafio legal depois daquele trabalho que não deu certo no Flamengo. Então seria sim um reforço legal pro time do São Paulo, pensando no que o São Paulo tem lá hoje. Mas também pratica rodízio, prioriza sim apenas uma competição. Se ele tivesse no São Paulo hoje, era o time reserva já contra o Botafogo, contra o Palmeiras, para jogar a Copa do Brasil com o time titular. Então é o que o São Paulino quer também. Precisa colocar isso na balança. Se você imaginar o time do Palmeiras, ele não tem jogado com elenco reserva, cara. Então se esse time que está voando baixo não tem jogado com elenco reserva, não tem rodado elenco em algumas competições, por que o São Paulo precisaria, por que o Grêmio precisou com o Renato Gaúcho, o Jorge Jesus não rodou elenco no Flamengo, então por que o São Paulo precisa rodar elenco, por que o Corinthians está rodando elenco com o técnico novo deles lá? É muito complicado de pensar por que alguns técnicos rodam elenco com desculpas fisiológicas, com desculpas medicinais e outros não rodam. E pasmem, os que não rodam elenco, como é o caso de Flamengo de Jorge Jesus, Palmeiras de Abel Ferreira, são os times que ganham os títulos. Então quem roda elenco tem o elenco mais inteirinho, tá? Deveria, né? Não tem. Os times que não rodam elenco têm o time mais inteiro, conseguem chegar até o fim do ano jogando em alto nível e ainda conseguem ganhar os títulos que os times que rodam o elenco não ganham. Então assim, desesperador, triste pensar nesse fim do São Paulo aí, é um fim, eu vou falar de um fim, porque ou começa do zero agora, pode ser até com o Rogério Ceni, mas se ele não fizer uma revolução ali dentro, igual o Diniz fez numa época que ele tirou, por exemplo, o Arboleda e Bruno Alves e depois o Léo e Diego Costa, só para dar um exemplo, não que fosse certo, mas foi uma mudança gigantesca. Se o São Paulo não tiver essa mudança gigantesca agora, o São Paulo não vai conseguir chegar em lugar nenhum, vai perder Palmeiras agora no Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, e aí fica pro São Paulino a tristeza, a dor e a certeza de que esse trabalho novamente foi um ano perdido, foi um ano que não deu certo, e nesse ano com um pouco mais de dor, porque o São Paulo contratou bastante jogadores que estão no banco ali ou contundidos e que não jogam de jeito nenhum, porque o técnico que autorizou a vinda é um cara que aparentemente só queria jogar com a base. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like aí e vai lá no Google, primeiro comentário fixado, link na descrição, bem bacana. Valeu, galera, um abraço!